Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia de Jerusalém eu vou dar continuidade aqui à leitura da Introdução ao Pentateuco, dessa vez lendo parte do subtítulo Os Relatos e a História. Aqui esta sessão começa da seguinte forma: o leitor dos relatos do Pentateuco estabelece normalmente uma relação estreita entre uma mensagem religiosa, seja qual for, e a exatidão quase material dos acontecimentos de que fala o relato. Esta exatidão fundamental, esta historicidade, se quiser, seria a condição de possibilidade de um sentido religioso. É uma atitude que devemos à nossa cultura, mas devemos tentar nos situar na perspectiva própria dos textos em vez de lhes impor nossa perspectiva historicizante. As tradições eram o patrimônio vivo de um povo de um passado distante. Davam-lhe o sentimento de uma unidade, uma vez que todas se ligavam a antepassados comuns e, sobretudo, eram o sustentáculo de sua fé. Eram como um espelho em que o povo se contemplava nas situações mais diversas. Pode-se pensar que essas mesmas situações, a partir das quais se refletia sobre o passado, tinham condicionado, de um lado, a maneira de contar as coisas. Não se poderia pedir a tais textos o rigor que o historiador moderno usaria. Mas, se a historicidade parece problemática do ponto de vista do historiador, pois os relatos e as leis do Pentateuco não são, em primeiro lugar, um livro de história, devemos, em contrapartida, salientar seu caráter religioso. Eles são o testemunho da fé de um povo ao longo de numerosas gerações, sobretudo durante o período movimentado que vai das conquistas assírias à perda da independência nacional sob a égide do Império Persa. É este testemunho religioso que é importante para nós, como crentes, independentemente do valor que os textos podem ter para escrever uma história do povo da Bíblia em termos de história moderna. É verdade que existe uma relação entre o acontecimento e o testemunho religioso, mas frequentemente o acontecimento importante é aquele a partir do qual se reflete sobre o passado e não aquele do qual se fala. Por outro lado, parece evidente que se fala do passado tal qual é conhecido frequentemente há séculos de distância, e para ele tirar uma lição para o presente. Atribuir aos autores bíblicos perspectivas de bibliografias ou de historiadores modernos não é a melhor perspectiva para chegar àquilo que eles têm a nos dizer. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis devem ser considerados à parte. Atualmente fala-se frequentemente de mito. É preciso compreender o termo com a designação do caráter literário, e não no sentido de história fabulosa ou legendária. Um mito é simplesmente uma antiga tradição popular que conta as origens do mundo e do homem ou de certos acontecimentos, por exemplo, do dilúvio universal que teriam acontecido nas origens da humanidade. Um mito é relato feito de modo imagístico e simbólico. O autor do relato bíblico tomou tal tradição de seu próprio ambiente porque ela servia ao seu desígnio didático. Por outro lado, os mitos, aqui todas as vezes que aparece mito aparece entre aspas, ou relatos de origens, têm normalmente caráter etiológico. Tais relatos fornecem uma resposta às grandes questões da existência humana no mundo. Por meio dessas narrativas, dá-se uma resposta a questões como a da origem do pecado ou do sofrimento humano. O que se diz sobre este passado distante oferece uma explicação à nossa situação atual. De certa maneira, procede-se por eliminação. Tudo aquilo que hoje é percebido como limitação explica-se por um acontecimento nas origens. Em poucas palavras, o mito explica como vieram à existência o mundo e todas as suas criaturas e por que nós, humanos, somos tais como somos. Essa daqui foi a leitura, então, de parte da Introdução ao Pentateuco, o subtítulo Os Relatos e a História. Lembrando que essa leitura aqui ela não reflete o meu pensamento, a minha forma de ver o mundo, mas é apenas a leitura corrida aqui do texto. Agradeço por você estar me acompanhando. Fique com Deus. Até o meu próximo vídeo.